A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e meio à sua família. Eu tenho trabalhado uma temática e eu gosto de trabalhar essa temática, mas como eu gosto de trabalhar a temática da volta gloriosa do Senhor Jesus. Há um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 4, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver uma aí por perto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 até o verso 18, onde nós lemos o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a volta ou até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, um dos textos mais claros das Escrituras que falam sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus. Paulo escreveu esse texto, ou esta carta, no ano 52 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária, e ele estaria alertando sobre a segunda vinda de Jesus, ou sobre a volta gloriosa de Jesus. E eu queria que você entendesse isso, de alguma maneira, você colocasse isso no seu coração. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso deveria inflamar o seu coração de tal maneira que você inteiramente seria tomado pelo louvor e adoração ao Senhor. O nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos aceitam essa verdade, entendem essa verdade, compreendem a clareza das Escrituras com quanto a essa assertiva. Agora a questão é se esse conhecer ou esse saber ou ter essa ciência muda efetivamente a sua forma de viver. Essa é a pergunta que eu faço. Será que o conhecimento que nós temos acerca da volta gloriosa de Jesus, ele muda a vida das pessoas? Ele muda, altera a sua vivência? Continuam vivendo a maioria como se o Senhor Jesus não fosse voltar. Eles continuam vivendo como nos dias de Noé. Você pode pegar essa assertiva lá em Lucas 17, verso 27, onde a palavra do Senhor nos fala da indiferença que havia na época de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento, havia zombaria, aquilo que Noé estava fazendo, construindo uma arca em pleno deserto, onde não havia mar e onde não havia chovido, e as pessoas devem ter pensado, não, esse homem é um louco, esse homem é um doido varrido, ele é louco, ele não está no seu perfeito juízo, fazendo uma arca que ele vai encher de animais, um casal de cada animal, não, ele não está certo. Então, da mesma maneira como viviam na época de Noé, as pessoas vivem hoje. Você fala da volta de Jesus, você prega sobre isso, e as pessoas estão lá de braços cruzados como se nada fosse acontecer, como se nada estivesse acontecendo. Nos dias de Ló, também, a palavra fala em Lucas capítulo 17, verso 28, onde havia uma frieza espiritual tão grande e uma vivência tão imiscuída, tão inserida dentro do pecado, que era uma coisa descomunal, a ponto de Deus tomar a decisão de destruir aquela cidade onde eles moravam, Sodoma e Gomorra. Então, o que eu quero dizer para você?
o que você consertaria? O que você consertaria na sua vida se você soubesse que Jesus voltaria hoje? Ele não vai voltar hoje. Existe uma série de coisas que ainda precisam acontecer. Deus vela pela sua palavra, Ele cumpre a sua palavra e Ele vai cumprir cada uma das palavras. Mas eu queria que você pensasse, se porventura Ele voltasse, o que você precisaria consertar na sua vida para poder estar na eternidade com o Senhor? Pense, o que você teria que acertar, o que você teria que colocar em ordem na sua vida para que você tivesse acesso à eternidade com o Senhor. Veja bem, nem todos vão subir, nem todos vão estar com o Senhor, a maioria vai ficar, a maioria não vai ter acesso à eternidade por causa da sua vivência de forma desordeira, de forma em pecado, de forma a desagradar os olhos do Senhor. Mas aqueles que estiverem agradando aos olhos do Senhor, fazendo todas as coisas de maneira correta, pautando a sua vida pela Bíblia Sagrada, pelos ensinamentos constantes no Antigo e no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Alguns sinais, eu já tenho falado aqui inúmeras vezes, alguns sinais que vão anteceder a volta gloriosa de Jesus. Eu queria que você, eu não vou falar todos aqui porque são muitos, mas os principais acontecimentos, principais sinais que você vai dizer, opa, o pastor falou, eu li nas Sagradas Escrituras. Quais são os sinais? O primeiro deles é o que nós chamamos de apostasia. Eu particularmente creio que nós estamos vivendo esse tempo já. É o tempo da apostasia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3, fala bem claramente que a volta de Jesus não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia, pastor? É o abandono consciente de todos os princípios e valores constantes na Bíblia Sagrada. O que nós vemos hoje? Senão esse burlar, esse transpor ou ficar aquém de tudo aquilo que a Bíblia ensina como decência, como prática, como ordem, como vontade do Senhor. A apostasia é esse abandono consciente. Sabe da verdade, mas não quer andar na verdade. Sabe de tudo aquilo que a Bíblia ensina, mas ele escolhe viver em pecado, como se Deus fosse um molenga que teria e deveria aceitar toda e qualquer forma de pecado, como se Deus tivesse a obrigação de abrir os céus e permitir a entrada de um pecador convicto, de um pecador que vive na prática aberta e declarada do pecado. Então esse é o primeiro grande sinal, é essa apostasia que nós estamos vivendo, onde as pessoas andam de forma indiferente a tudo aquilo que é Deus, Jesus, Espírito Santo, Evangelho, Igreja, enfim. A segunda coisa são as fomes. Nós temos hoje fomes em várias partes, e fome em grande escala, fome mesmo, miséria, humanos morrendo, enquanto valorizam um bebê de borracha, não reborn, o ser humano de fato está sendo menosprezado, maltratado, preterido, deixado de lado, morrendo, a míngua morrendo de fome. É o mundo em que nós estamos vivendo. Guerras, existem mais de 30 guerras em andamento neste momento no planeta. Pequenas, grandes, médias, enfim, guerras que não terminam. São sinais, as guerras, as fomes, os terremotos, as catástrofes. Aonde você vê, liga o noticiário, catástrofe ali, catástrofe lá, enchente e terremoto e destruição, enfim. Nós temos várias coisas acontecendo. Pestes. Isso chega a dar uma dor no coração. A gente não pode acreditar em tudo que é veiculado, em tudo que é dito, mas quando você percebe que doenças que estavam armazenadas foram roubadas, foram tiradas daquele lugar, quem roubou? Para que roubaram? O que querem? E nós sabemos que essa questão das pestes, das pragas, isso no tempo final vai se intensificar. O que estão dizendo é que logo logo vem uma coisa muito pior do que o Covid. É o que nós estamos escutando por aí. Eu não estou profetizando isso, não estou declarando isso. Eu não sou um profeta da desgraça. Não sou um profeta da desgraça. Muito pelo contrário, eu sou um pregador de esperança. Eu sou um pregador de vida. E eu quero continuar pregando isso. Mas
ao mesmo tempo a gente tem que estar preparado ou precavido para essas coisas que podem acontecer. A multiplicação da tecnologia, gente. Há poucos dias foi apresentado um robô quase perfeito, quase humano, pela Tesla. Estão ali apresentando. É a tecnologia, hoje em 6 meses. E eu não sei se dá 6 meses. Tudo aquilo que é tido como moderno, ultramoderno, vai perdendo, vamos dizer assim, a sua primazia, o seu lugar, porque outras coisas mais modernas, ultramodernas, vão surgindo em termos de tecnologia. Carros, enfim, tudo que é área hoje, né? Na área da medicina, da robótica, enfim, tantas coisas aí. Israel é o grande relógio de Deus, é para onde nós temos que estar olhando. Israel se tornou nação no dia 14 de maio de 1948. E há uma parábola alusiva à figueira, aludindo a esse tempo em que Israel se tornou nação efetivamente reconhecida pela ONU. Então, nós temos na Bíblia a descrição de que uma geração seria de 70 anos ou em havendo vigor a 80. Se você pegar de 1948, 2018 se completaram 70 anos, 2028 seria o tempo de excesso, vamos dizer assim, e seria a data, entre aspas, limite para que tudo isso, a volta gloriosa do Senhor Jesus, estivesse acontecendo. Eu não estou marcando data, gente, por favor, me entendam direito. Eu estou dizendo que existem sinais que nós temos que prestar atenção com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, porque a volta gloriosa de Jesus está muito próxima, mais próxima do que nós imaginamos ou do que nós podemos pensar. A Rússia, que na Bíblia é identificada por Gog, Magog, com o seu poder militar, que vai invadir Israel. E se você quiser se aprofundar um pouco nisso, Ezequiel 38, Ezequiel 39, não é uma escolha, é um fato, isso vai acontecer. Israel sabe, e Israel está preparado para isso. A Rússia vai invadir como Gog, né, identificada como Gog nas escrituras, vai invadir Israel. Essa é uma assertiva da Bíblia Sagrada, não tem como mudar isso aí vai acontecer. Então nós temos alguns sinais aí, o mundo sendo preparado para o anticristo. O anticristo, por aquilo que a Bíblia ensina, ele vai ser uma pessoa homoafetiva. Então, o que as pessoas querem hoje? Eu aqui não quero polemizar, não é essa a minha intenção, eu jamais quero fazer isso, eu não quero agredir segmentos, opções, não é essa a minha postura, eu jamais vou fazer isso. Mas eu também preciso lidar com fatos. Então, toda essa preparação, por exemplo, da questão da homoafetividade, da homossexualidade, isso sendo incutido na nossa mente como uma coisa normal. E não é normal, biblicamente falando. Não é aceitável para nós como cristãos, não é aceitável essa postura. Então nós temos que entender que tudo isso é um preparo para que o anticristo possa se expressar de maneira livre, tendo em vista que ele vai ter essa inclinação para esse lado. Então são sinais que estão aí na Bíblia Sagrada, que nós temos que aprender a fazer a leitura e ficar espertos, né? A negociação para a construção do terceiro templo. Quando você pega o noticiário, seja televisivo ou por celular, enfim, e você escuta falar que o presidente norte-americano está tensionando, está preparando as tratativas com Israel para a construção do terceiro templo. Aí o que acontece? Você, como cristão você, não, peraí, existe uma profecia. E o terceiro templo precisa ser construído para quê? Para que o anticristo possa profaná-lo de alguma maneira. Houve já uma profanação há muito tempo atrás, quando Epifânio Antíoco IV profanou o templo sacrificando uma porca. Que tipo de profanação o anticristo vai fazer? A Bíblia não deixa claro, mas vai haver uma profanação. Para que haja a profanação, precisa ter a construção do templo. Muito bem. Hoje, em 40 dias, escute o que eu estou falando, em 40 dias os judeus constroem o templo com a tecnologia que eles têm, com todo o material pronto, armazenado, preparado. Em New Jersey, se eu não me engano, eles estão criando a vaca vermelha, que é a vaca sem qualquer defeito na sua pelagem, para que possa ser oferecido o primeiro sacrifício dentro do templo. Você vai dizer, pastor, mas o senhor está maluco, o senhor está doido. Não,
Não sou doido e não sou maluco. Eu apenas leio as Escrituras, presto atenção nas palavras das Escrituras e nas profecias que vêm. Então pode passar desapercebido para algumas pessoas. O que tem uma vaca vermelha? Hoje, com toda a tecnologia enfim, essa parte de genética, biogenética, isso tudo é novo demais para algumas pessoas. Mas vamos lá, criam em laboratório uma vaca sem qualquer defeito, uma novilha, para que ela possa perpetuar e gerar segundo a sua espécie para ser sacrificada. Veja bem, olha o que eu estou dizendo. Isso acontecia no Antigo Testamento. Nenhuma novilha poderia ser sacrificada no altar que não fosse de pelagem vermelha, de pelagem perfeita, sem qualquer defeito. E isso vai acontecer, já está acontecendo, já fizeram uma espécie de encenação no Monte das Oliveiras acerca desse episódio. Né? Os levitas preparados, os sacerdotes preparados. E você vai dizer assim, pastor, mas isso é do judaísmo. Sim, é do judaísmo, mas para nós cristãos são sinais que a Bíblia fala que mostram a volta gloriosa de Jesus. Então, eu não estou brincando com essas coisas, eu estou te dando fatos e dados para você pensar, para você refletir, para você chamar a sua casa, para você chamar a sua família, pegar os seus filhos, seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio, sua tia, seu avô, seja lá quem for. Trazer para perto, sentar e conversar sobre essas coisas. Presta atenção, não de modo fanático, mas de uma forma racional, aonde você possa entender o valor e possa entender o princípio e ensinar os seus, que se não estiverem prontos, preparados e o arrebatamento acontecer, vai ficar de fora da vida eterna. Aqueles que ficarem vão ter uma chance, vão ter uma oportunidade, mas não é interessante contar com isso. O importante é viver um dia de cada vez, e é isso eu falo na igreja, isso eu falo para os meus filhos. E eu queria ter bastante tempo para aproveitar minha netinha e poder dizer para ela também ficar prontinha, ficar preparada, porque isso vai acontecer. Então eu vivo cada dia como se fosse o último. Eu deito à noite agradecendo ao Senhor por ter vivido mais um dia. Eu acordo pela manhã, levanto minhas mãos aos céus e falo, Pai, muito obrigado por mais um dia que eu posso viver na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória. E eu saio nas minhas andanças, eu saio e procuro fazer o melhor que eu consigo. Eu procuro amar, eu procuro honrar, eu procuro servir, eu faço as coisas dentro de casa, eu faço as coisas na igreja, eu amo as pessoas, eu ministro aos seus corações, faço tudo da melhor maneira. Talvez não seja, vamos dizer assim, o melhor que existe na terra. Claro, evidentemente, existem pessoas melhores do que eu, mais capacitadas do que eu, mas quando eu faço alguma coisa, eu procuro fazer o meu melhor, seja na igreja, seja nos meus relacionamentos, seja quando eu vou para a cozinha, e eu gosto de ir para a cozinha, eu gosto de inventar pratos, eu gosto de cozinhar, e quando eu faço o melhor que eu posso. E aí eu sirvo a mesa, boto a mesa bem preparada, bem bonita, tudo ajeitado. Gosto de cozinhar em panela de ferro, né, como a minha mãe, como a minha avó. Gosto de fazer comida em panela de ferro. E aí eu fico olhando a reação das pessoas comendo aquele alimento com excelência, não feito de qualquer jeito. Então eu procuro fazer o meu melhor, seja para Deus, seja para minha família, seja para a igreja, seja para quem anda comigo, enfim, eu estou preparado para subir com o Senhor. Os preparativos para o sacrifício do templo estão todos prontos. Então o que nós fazemos, gente? Nós viramos o nosso rosto para Israel. Nós viramos o nosso rosto para aquilo que está acontecendo. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos olhos, porque tudo o que acontece em Israel tem a ver com a igreja do Senhor Jesus. Tem a ver com a igreja. Então, nós temos que ficar espertos, tá bom? O que aconteceria se Jesus voltasse hoje? Segundo o texto que eu li. Se Jesus voltasse hoje, os cristãos mortos, eles seriam ressuscitados primeiro. Do versículo 13 até o verso 16, isso está muito claro. O som da trombeta vem,
A trombeta soa. Eu sei que para alguns isso aqui parece viajar na maionese, como se fala, é doideira. A trombeta soa, a voz do arcanjo aparece. Que tipo de voz, pastor? Eu digo na igreja, eu não sei. Eu não sei como é que é a voz de arcanjo. Eu não sei como é que é a voz de trombeta. Eu levei num culto desses um chofar que eu trouxe de Israel. E eu toquei na igreja aquilo. É o som mais parecido que eu consigo assimilar, vamos dizer assim, ao toque da trombeta. A trombeta de Deus, a voz do arcanjo, né, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, que o seu desejo era partir dessa vida e estar com Cristo. Então nós entendemos que ao morrermos a nossa vida já está amparada nas mãos do Senhor. Aquele texto do ladrão crucificado com Jesus, né, ao lado, à sua direita, né, estava lá. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa é a minha fé, a minha esperança. Eu vivo cada dia como se fosse o último, na certeza de que minha vida está amparada nas mãos do Senhor. Se eu morrer, eu vou ressuscitar e vou subir para estar com o Senhor. E então em seguida, os mortos em Cristo, ou os vivos em Cristo, aqueles que estiverem vivos no Senhor, vão subir com o Senhor para estar com Ele por toda a eternidade. Se você quiser se aprofundar no que eu estou falando, leia Filipenses capítulo 3, verso 20, verso 21, leia 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo 15, mas especialmente os versos 42 a 44, né? Leia 1 João capítulo 3, verso 2, são textos que você pode estar aprimorando a sua fé, o seu novo corpo, enfim, a sua visão de reino, a sua visão de eternidade, tá bom? Eu queria ter mais tempo para poder falar sobre isso, mas fica por aqui. Eu creio que eu tenho despertado você, a sua curiosidade, o seu anseio pela eternidade com o Senhor, tá bom? Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra que é viva, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, a tua palavra que nos mostra claramente que o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas, está voltando para buscar a sua igreja. Não permita, Deus, que a sua igreja fique dormindo. Não permita que a sua igreja fique na inércia. É tempo de pregar, é tempo de anunciar, é tempo de falar aos nossos, é tempo de falar à nossa família, é tempo de estar vivendo em santidade ao Senhor. Eu oro, Pai, para que este ou esta que me assiste, que me ouve, que haja um preparo no seu coração e nós possamos estar juntos com o Senhor assim que a trombeta soar, Pai. É a minha fé, é a minha esperança, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente querida e amada, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então para seguir na missão, restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia,
amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.